A sua história não é uma história de morte, é uma história de vida, né? Sim. Você perdeu o amor da sua vida, você tinha quantos anos? 36. O Carlos partiu por conta de quê? Ele teve um infarto, Do nada. do nada. A gente estava almoçando no shopping. Pelas apurações que fizeram depois, ele já chegou no hospital sem vida. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de pesquisar na internet o que significa o nome das pessoas. Eu vou tentar saber o que significa o nome dele. Você já pesquisou? Nunca pesquisei. Vamos saber? Vamos saber. Sério? Você nunca pesquisou o que O significava o dele, nome? já pesquisei o meu. Vamos saber o que significa. Carlos, significado. Homem livre. Homem do povo, guerreiro. Ele era exatamente assim. Adorava uma festa, uma bagunça, era com ele mesmo. A gente sempre saía, nunca, tanto que ele gostava muito de moto, né? A gente viajava de moto, pra lá e pra cá. Ele é exatamente essa pessoa. Homem livre. Um homem livre. Aproveitou muito. Se eu posso dizer, o que a gente lembra dele de melhor hoje é isso, que ele viveu da melhor forma possível. Ele aproveitou muito, muito a vida dele. Dizem que a gente tem uma missão aqui na Terra, né? E de alguma forma ele cumpriu a dele. Você sabe que é muito maluco porque a melhor coisa da vida é quando você encontra alguém para bolar plano. Alguns planos nunca vão se realizar, mas você quer encontrar alguém para ficar engenhando como é que você vai dominar o mundo. Vocês planejavam dominar o mundo? Planejava. A gente planejava muitas viagens. Planejava. E foi onde entrou a Vivaz, né? O apartamento foi o jeito singelo que ele encontrou de pedir pra casar comigo. Você tá brincando comigo? Eu não tinha cara dura de virar dizer, Dani, casa comigo. Ele, eu acho que a gente tem que comprar um apartamento junto. Era um plano meu, não era um plano dele. Mas aí depois virou um plano nosso. E a gente começou a olhar. E aí eu tinha ido, acho que em março, ver os apartamentos. E aí em abril aconteceu. Aí na época o consultor ele me chamou para perguntar se eu tinha decidido, porque a gente chegou aí visitar, né? A gente visitou o stand, visitou o decorado, tudo. E só que aí ele faleceu, aí eu falei, eu não quero mais, foi a época que eu desisti de viver, né? Eu falei, eu não quero mais, não consigo pensar nisso agora. O Diego, ele foi muito empático. Quando ele entrou em contato comigo, ele não sabia. Diego era o nome do corretor? Era o nome do corretor. Aí eu falei pra ele, Diego, aconteceu isso, isso, isso. E ele conheceu o Carlos, porque no dia ele tava lá, foi ele que me apresentou. A gente conversou muito tempo pelo WhatsApp, ele foi me mostrando, me mandou as fotos na época, e um dia eu resolvi conhecer. Chamei o Carlos e falei, vamos lá conhecer. A gente foi conhecer o decorado e conhecer o Diego. E aí, quando ele morreu, eu falei pra ele, eu não quero por enquanto, eu não consigo pensar nisso. Expliquei pra ele. E aí ele falou que tudo bem, que se eu mudasse de ideia, eu podia voltar a entrar em contato com ele. Mas uma vez ou outra ele perguntava como que eu tava, Ele não se eu deixou tava seu bem. sonho morrer também? Não. Aí um dia ele me mandou mensagem e falou, olha, se você quiser vir conhecer, ver de novo, conversar, a proposta ainda tá válida. E nessa época eu já fazia terapia, né? Aí a gente foi no shopping. Aí eu fui lá, olhei o decorado de novo. Eu tinha gostado. Foi amor à primeira vista. Mas aí naquele dia eu fui visitar e eu gostei de novo. Eu falei, e agora, o que eu faço? Fiquei conversando com a minha irmã, falei, e aí, o que você acha? A gente fez as propostas de financiamento, porque eu não tinha muitas condições para dar entrada também, por exemplo. Mas o Diego fez umas simulações lá que caberiam no meu bolso e eu conseguiria pagar. Falei, agora sou só eu. Foi a hora que eu pensei assim, sabe? Eu pensei, mas com muita dor no coração, porque era um sonho que ele fazia parte, né? Querendo ou não, ele fazia parte. Aí eu pensei, bom, ele não tá mais aqui. Agora sou eu por eu, né? Eu quero um apartamento, eu sempre quis morar perto do metrô, eu vou unir. Pensei por um momento só nisso, falei, vou unir o útil ao agradável. E aí eu fechei o negócio. Assinei o contrato com a Vivaz e não me arrependi. Tão importante quanto encontrar o grande amor e viver uma grande história de amor é ter a maturidade de encerrar essa história de amor. O amor ele não precisa morrer, mas às vezes a história precisa encerrar até para você poder começar outras histórias. Sim. E eu confesso a você que eu ainda não tinha visto uma pessoa em tão pouco tempo desenvolver essa maturidade que você desenvolveu. Eu digo assim com muito carinho. Se um dia eu partir, espero que a mulher que eu amo, ela tenha essa maturidade que você tem. E falando como homem, acho que ele deve estar muito orgulhoso de você. Obrigada.
Eu acredito que sim também. A gente fica triste, é claro, sempre penso, e se ele estivesse aqui, né? Será que eu estaria aqui contando essa história pra você com uma outra perspectiva, né? E um dia eu sonhei com ele. Muito pouco tempo depois que ele morreu, eu sonhei com ele de uma forma muito natural e eu tenho certeza que foi muito real, assim. Ele me abraçava no sonho e falava, eu quero que você fique bem. Foi a única coisa que ele me disse e eu não conseguia mais falar com ele. E ele me abraçava e ele estava com a mesma roupa do dia que ele partiu. Então, por isso que pra mim foi muito real. Falei, era um sonho, como diz uma amiga minha, era um encontro de almas. Um abraço.